Nós vamos hoje ver, eu falei na aula passada sobre os desenhos experimentais, né? Aqueles desenhos em que eu tenho grupo controle, grupo tratamento, que são selecionados de forma randômica, ou melhor dizendo, ao acaso, né? E a partir dessa seleção ao acaso, eles são equivalentes, então não há necessidade de equipará-los de outra forma, porque por sorteio, pela lei da probabilidade, eles vão ser equivalentes. E eu tenho, então, a informação desses grupos, né, relacionadas com a minha variável dependente ou o meu desfecho, né, ou melhor dizendo, aquele resultado que a intervenção visa, então, atingir, modificar. Eu tenho observação antes do tratamento ser dado, da política pública ser implementada, e depois a informação para ambos os grupos após, né, a política pública ser implementada. Hoje eu vou falar um pouco sobre desenhos, os tipos de desenhos quase experimentais, né, que fogem, então, daquela ideia da aleatoriedade na designação de quem é tratado e controle, foge muitas vezes da possibilidade de eu ter tratado e controle, às vezes eu não tenho tratado e controle, né? E esses desenhos, eles são desenhos que muitas vezes são os únicos possíveis dentro de uma realidade concreta, né? Quando eu sou contratada para fazer uma consultoria, uma avaliação de impacto, né, de algum programa que já foi implementado, que não é um desenho experimental clássico, em que tratado e controle decidem se querem participar ou não é aleatório, né? Ou existe um ponto de corte, por exemplo, Bolsa Família tem um ponto de corte, né? Uma determinada renda, então pode participar do programa, né? Alguns outros programas, os gestores vão decidir se querem participar ou não, ou alguns programas também são definidos pela condição em que se manifesta a variável dependente ou um desfecho, por exemplo, o programa Viva Criança, que foi instaurado no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, definia que municípios que tinham índice de mortalidade infantil acima de 20 óbitos por 1.000 nascidos, teriam então que participar do programa, né? Então, todos aqueles programas, aquelas políticas em que não são, o tratado e controle não são designados aleatoriamente, mas por algum ponto de corte ou por uma decisão, né? São os desenhos quase experimentais. Eu vou começar falando, então, esses desenhos estão no capítulo 7 do livro do Inácio Cano, aquele livro que eu recomendei para vocês e que eu praticamente coloquei todo ele no Drive, né? O primeiro deles é o desenho que chama série temporal descontínua, né? O que eu tenho nesse desenho aqui no slide, né? O O, vocês lembram que são as observações ou o meu desfecho, o meu resultado, né? O X aqui seria a intervenção, né? Então, eu tenho uma série de observações através do tempo, né? Daquela minha variável, que é o meu desfecho, por exemplo, feminicídio, taxa de homicídios, acidente de automóvel, seja o que for, né? Casos de Covid, seja o que for. E, num determinado momento no tempo, eu vou ter, então, uma intervenção, uma política pública, a vacina, né? Uma lei, né? Num determinado momento no tempo. Então, em vez de eu ter, né, apenas o tempo anterior, o tempo posterior e uma intervenção, eu venho observando o meu fenômeno, né? Pode ser anos, pode ser meses, depende do que for. Num determinado momento, então, eu vou ter a intervenção, certo? Que certamente é uma intervenção que já está dada, já foi dada por alguma razão, não sou eu, pesquisador, que vou definir essa intervenção. E eu tenho várias observações após a intervenção. Então, aqui, ó, eu tenho uma série de observações antes e uma série de observações depois da intervenção. Isso me ajuda a verificar se, a partir do momento em que a intervenção é dada, a política pública é implementada, o programa é implementado, surge a lei, né, eu verifico alguma mudança drástica no meu indicador, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? A lei seca, né, que instaurou, então, punições mais severas para quem estivesse dirigindo embriagado, teve pontos de bafômetro na cidade, alguns determinados horários, né? A partir do momento em que eu tenho essa intervenção, eu verifico uma queda, né, no número de acidentes por motoristas alcoolizados. Então, muito provavelmente, se essa queda coincide com o momento logo posterior à intervenção, eu posso dizer que ela é fruto da intervenção, porque eu venho acompanhando o fenômeno. E, bruscamente, ele muda. E essa mudança brusca, ela se dá logo após a intervenção, logo após a lei,
né, logo após a instauração dos bafômetros, né, das batidas policiais com bafômetro. E há um decréscimo, né, uma mudança, né, no que vinha acontecendo, muito drástica, no sentido que se reduziu o número de acidentes e com motoristas alcoolizados. Então, muito provavelmente, com quase 100%, não 100%, mas com uma grande probabilidade de que a intervenção tenha gerado essa mudança, né? Esse é um desenho interessante quando eu tenho, por exemplo, programas, políticas, intervenções em que eu não tenho grupo controle, certo? Todo mundo foi atingido pela intervenção. Então, se eu tiver essa medida ao longo do tempo, a mesma medida, e puder comparar, né, alguma mudança logo após a intervenção, e essa mudança ela vai se mantendo, né, certamente a intervenção foi a que causou essa mudança, tá? Com essa série temporal, eu consigo dar conta, né, de uma série de obstáculos que nós vimos nas aulas anteriores que podem atrapalhar a inferência causal ou a validade interna da minha avaliação, né, da minha pesquisa de avaliação, certo? Eu posso também corrigir problemas relacionados com o pré-teste, porque eu tenho várias observações antes, né? Então, muito provavelmente, se o pré-teste tiver um efeito, eu consigo diluir, porque eu tenho várias observações antes, né? Tem ainda o problema da história, se eu tiver uma coincidência, isso raramente acontece, mas pode, né? Entre o momento da intervenção e algum evento pontual específico, né? Então, isso poderia atrapalhar, mas é muito difícil que isso aconteça. E eu consigo dar conta de um problema muito comum quando eu tenho um pequeno fragmento, né, temporal, em que eu posso pensar que é uma determinada tendência, quando, na verdade, eu tenho uma tendência cíclica. Vou mostrar aqui esse desenho que eu acho que vai ajudar bastante. Se eu pegar apenas 2 momentos do tempo, por exemplo, aqui observação 4 e observação 3, eu vou dizer que da observação 4 até a observação 3, eu vou dizer que houve um acréscimo, né, no indicador, seja que indicador for, né? Agora, se eu tiver várias observações, eu posso dar conta, por exemplo, de algum fenômeno que seja sazonal, que seja cíclico, né? Que tem uma tendência a aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, né? Então, e se eu tenho uma mudança brusca a partir de uma intervenção, eu consigo dar conta, né, realmente de uma tendência que é o aumento, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma intervenção nesse momento, né? Mas se eu tivesse só esse ponto aqui, eu diria, o fenômeno aumentou, né? Houve um acréscimo nesse indicador de algum fenômeno. Ao passo que se eu tiver várias observações e essa mudança, ela é cíclica, né? Eu consigo captar esse tipo de mudança. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, né? Então, a ideia de essas múltiplas observações com uma intervenção no momento, ela capta a sazonalidade de algum fenômeno e, ao mesmo tempo, pode captar o efeito de uma intervenção, porque daí eu dou conta, né, como eu tenho várias observações, se no momento que eu instaurei o tratamento, houve uma mudança, provavelmente o tratamento, né? Seria interessante ter o grupo controle, ajudaria bastante, porque daí eu poderia captar, né? O grupo controle ficaria mais ou menos constante, né? E o grupo tratamento tenderia, né, a um aumento, seja do que for, né? Mas se eu não tiver o grupo controle, eu consigo ainda dar conta, porque eu tenho múltiplas observações. Então, essas séries temporais tem uma ressalva importante aqui, né? Quando eu tenho essas múltiplas observações através do tempo, é muito importante que o meu indicador ele esteja sendo medido da mesma forma, né? O meu indicador não mudou a maneira de medir, ele está sendo medido da mesma forma. Porque se mudou a maneira de medir, aí eu vou ter um efeito que é da medida, né? Que mudou. E aí eu não vou poder isolar o efeito da intervenção. Então, esse indicador tem que estar sendo medido da mesma forma. Se eu estou medindo a taxa de homicídios de um jeito, ela tem que ser medida da mesma maneira durante todo esse período que eu estou observando, para não ser um efeito na mudança da medida, né, e não um efeito da intervenção, né? Acho que eu já tinha mencionado isso aqui em aula, né, do quanto é importante que a minha medida seja sempre a mesma. Se eu tiver um grupo controle, melhor, mas nem sempre a gente tem, né? O caso da lei seca aqui, e da instauração do bafômetro e do aumento das punições para quem dirigir embriagado, né, inclusive caçando a carteira e tal, ele foi bem notório quando a gente observou o número de acidentes com motoristas embriagados antes da lei e depois da lei.
caíram drasticamente, né? Caíram drasticamente. Então, certamente foi um efeito da lei, né? Porque eu tinha essas medidas através do tempo e elas eram as mesmas, né? Não é o que aconteceu com a Lei Maria da Penha, por exemplo, em que, na verdade, eu até, como eu não tinha medida anterior, né, acabou mostrando que a impressão que dá é que houve um aumento, né, nesse indicador de feminicídio, mas houve um aumento, na verdade, nas denúncias, começaram a ter delegacias da mulher. Então, após a intervenção, começou a haver um acréscimo, mas não do fenômeno, mas sim das denúncias, que antes eu não tinha medida anterior, né? Quando eu não tenho medida anterior, aí é um grave problema, porque eu não tenho como captar essa mudança, né? Até eu diria para vocês que é mais grave, muitas vezes, eu não ter a medida anterior do que eu não ter o controle. Porque se eu tenho essa possibilidade de múltiplas observações através do tempo, isso me ajuda bastante, né? E se é um fenômeno pontual, se é uma intervenção pontual, certamente, se a partir dela houve uma mudança na tendência, essa mudança foi causada por essa intervenção, né? No caso agora que a gente tem falado muito em aula da questão do vírus, do Covid, das vacinas, né? Em países que estão conseguindo vacinar em massa, a gente nota já uma mudança, pelo menos de internações, né? Que as vacinas tendem a abrandar a severidade da doença, não que as pessoas que tomaram vacina não possam se contaminar, mas elas vão se contaminar de uma maneira menos severa. Então, em alguns países em que já temos uma vacinação em massa, né, um percentual grande de pessoas vacinadas, já se observa a partir, né, desse momento uma queda no número de intervenções, ou seja, de casos severos, casos graves, né, do Covid. Tá? Tudo bem? Bom, então é muito interessante aqui. Eu trouxe um exemplo, né, da lei seca que foi instaurada na Grã-Bretanha, e alguns autores, eles perceberam que o número de vítimas caiu após a lei, né? Mas eles queriam certificar se havia um número também menor de acidentes causados por motoristas alcoolizados, né? Então, eles perceberam que caiu o número de acidentes que ocorriam nas horas em que os bares estavam abertos, né? Que era a parte mais da noite ali, né? E perceberam também, fizeram uma pesquisa paralela, que o consumo de bebidas não tinha caído nos bares, continuava o mesmo, né? O que acontecia é que com a lei as pessoas bebiam, mas não dirigiam mais alcoolizadas. Então, reduziu o número de motoristas alcoolizados, consequentemente de acidentes, mas não reduziu o consumo de álcool. É mais ou menos o fenômeno que aconteceu aqui quando houve a instauração da lei seca, que os táxis, os aplicativos começaram a ser mais usados, né? Porque as pessoas tinham medo de beber e dirigir, porque poderiam, além de causar acidentes, também levar multas severas, né? Então, esse marco, né, da intervenção, ele é bem importante. Tudo bem? Posso seguir? Um segundo desenho é um desenho que chama delineamento de descontinuidade na regressão. Ele não é muito simples de entender, mas vou tentar mostrar para vocês a partir de alguns exemplos, né? Ele é muito usado quando eu tenho grupos que são definidos a partir de um ponto de corte. Por exemplo, né? Vai entrar no Bolsa Família quem ganha 70 per capita ou menos, né? Por família, tá? Daí tá elegível para poder receber o programa e eu posso, então, observar essas famílias e ver se houve um acréscimo na renda, se as crianças estão mais vacinadas, se as crianças estão evadindo menos da escola, tá? Neste grupo. Em comparação com o grupo que não tem esse ponto de corte, tá? Um outro exemplo, que é o exemplo usado no texto que vocês tinham que ler para hoje, é o caso, por exemplo, daqueles alunos, é um exemplo dado ali no texto, né? Alunos que tinham nota 7, né, ou mais, receberiam uma bolsa de estudo no exterior, tá? Aqueles que tinham nota 7 ou menos, eles não receberiam essa bolsa de estudos. E a ideia é verificar se essa bolsa de estudos, ela gerou o incremento das notas depois deles participarem, né? E aí, então, a ideia é mais ou menos essa. Eu não quero entrar na estatística agora, mas eu vou mostrar esse gráfico que fica mais fácil de entender, né? Eu tenho aqui alunos até a nota 7, né, 6,999, e alunos que tinham 7 ou mais, certo? Aqueles alunos que tinham, né, uma nota inferior a 7, tinham uma tendência de aumentar a sua nota. Né? Quando a gente observava, eles tinham uma tendência a aumentar a sua nota, porém,
se observa que, a partir daqueles que tinham, então, nota 7, houve um incremento, mas esse incremento foi muito maior que o incremento que houve naqueles não bolsistas. Aqueles tenderam a ficar mais estagnados. E aqueles que participaram do programa e receberam a bolsa, a tendência foi que eles tivessem, então, um aumento, e esse aumento, ele drasticamente, ele muda a partir daqui da nota 7, ó. Vejam bem, ó, há uma tendência de aumento de todos, porém, a partir dessa nota 7, o aumento, ele é muito maior do que a tendência que vinha ocorrendo. Então, mesmo que os dois grupos tendam a aumentar, naquele grupo que já tinha, né, e que participou e que recebeu a bolsa, o aumento foi muito maior. Então, isso é bem interessante quando a gente tem situações, né, em que ambos os grupos têm uma tendência a estarem melhorando. Mas aqueles que tiveram, né, a intervenção melhoraram muito mais, numa escala, né, proporcionalmente muito maior que aqueles que receberam. Eu vou dar um exemplo, né? Se tem dados que demonstram que no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, está havendo uma queda nas taxas de homicídio por uma série de razões. Uma delas é a questão que alguns líderes de facções foram presos, né? Uma das explicações. Porém, alguns municípios que instauraram um determinado programa de segurança pública, que eu até tenho aqui a informação, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do programa, né? Se não me engano, foram 20 municípios que o governo do estado instaurou esse programa. Eles tiveram um decréscimo nas taxas de homicídio bem maior que aqueles que não tiveram, né? Então, apesar de todos estarem diminuindo esse indicador, o que é uma coisa boa, aqueles que tiveram o programa do governo do estado, né? Como é que é o nome do programa? Agora eu vou ter que olhar aqui depois, que eu não lembro, né? Tiveram uma queda muito maior do que aqueles que não participaram, tá? Então, é muito importante haver o grupo controle, o grupo tratamento, né? Claro que teria que equiparar, porque esses municípios que receberam o programa, eles já tinham taxas muito altas, né? E eu estou falando de uma reportagem que saiu, se não me engano, eu vou só pegar aqui, que eu acho que eu tenho a informação aqui no jornal para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tinha até guardado. A criminalidade cai mais em cidades atendidas pelas ações do RS Seguro, é um programa do Rio Grande do Sul. 23 municípios com maiores índices de crime entre 2018 e 2020 tiveram uma queda de 36,8% em homicídios, feminicídios e latrocínios. Na média, a redução do Rio Grande do Sul foi 26%, tá? E aí eles colocam aqui, eles não fizeram uma análise variada, tá? Isso aqui até eu depois posso mandar para vocês essa reportagem, né? Porque foram 23 municípios que tinham taxas muito altas, e aí o governo, então, decidiu que ia aplicar esse programa RS Seguro. Eu não tenho maiores detalhes sobre o programa, tá? Mas em comparação com aqueles que não participaram do programa, que também tiveram queda, a queda foi muito maior nesses que tiveram o programa. A queda foi de 36,8% nesses municípios, e na média do estado a queda foi 26%. O que caberia fazer aqui? Conseguir esses dados, né? Até uma sugestão aí de TCC, de trabalho de conclusão, conseguir essas informações e pegar municípios que são parecidos, fazer um pareamento, talvez, né? Ou usar variáveis de controle, montar uma análise de regressão, que nós vamos rever aqui em aula isso, né? E comparar, então, esses 23 municípios com outros parecidos com eles, né? E ver qual é a tendência no tempo, né? Muito provavelmente esses municípios aqui que tiveram programa vão ter uma queda maior nos homicídios em função do programa. Aí eu consigo isolar e dizer que essa queda maior é em função do programa e não é em função de qualquer outra coisa. Não é porque eles estavam tão altos que eles só podiam cair, né? Que é um problema também isso. Que aqui eles não fizeram, né? Eles só compararam os 23 com todos os outros do estado que não receberam o programa, mas não teve nenhum tipo de pareamento, né? Com relação a esse programa RS Seguro, que tem ações que visam, então, reduzir os homicídios, né? Melhor dizendo, homicídios, feminicídios e latrocínios, tá? Então, é bem interessante a gente começar a olhar essas estatísticas, né? Até que saem no jornal e tal, para começar a pensar nesse olhar mais do analista mesmo e do avaliador de políticas públicas. Deu para entender o que eu estou falando, né?
Eles instauraram um programa em 23 municípios que tinham altas taxas e eles reduziram bem mais, todo o estado reduziu, principalmente em função disso que eu falei, que muitos líderes de facções foram presos, as facções foram desarticuladas, e há uma tendência no Rio Grande do Sul que alguns especialistas dizem, a tendência é por causa disso, não é por causa de nenhum programa específico do governo. E aí se apresentou esse RS Seguro aí, e os municípios que fazem parte desse programa reduziram mais, então provavelmente esse programa tem algum impacto. Porém, ainda não foi feita nenhuma avaliação de impacto, tem que ter bastante cuidado quando a gente lê uma reportagem como essa, mas acho que ajuda a entender o que estou tentando mostrar agora. Tudo bem? Seguir, então. Aí aqui, né, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essa parte, porque eu vou falar depois em análise de regressão nas próximas aulas, né? Bom, aqui, ó, isso aqui é um desenho, né, que chama, é quase como um desenho experimental, qual é que é a única diferença em relação ao desenho experimental clássico? Alguém consegue ver? Então, esse é o típico exemplo, ó. Então, nesses casos aqui, que é o que a gente vai encontrar muito na realidade, né, eu vou ter que, de alguma forma, então, parear esses grupos, né? E nós vamos aprender duas técnicas aqui em aula, né? Análise de regressão multivariada, nós vamos ver com a diferença em diferença, a gente vai até fazer aula prática com isso, aliás, semana que vem já teremos aula prática, né? Ainda não entraremos na análise multivariada, mas já vamos ter com software e tudo. Ou então, o pareamento, que vai ser as duas técnicas que a gente vai aprender a fazer aqui em aula, tá? A técnica da regressão, muitos que já foram meus alunos já viram a metodologia, nós vamos revisar, vai ter um encontro para revisar a regressão aqui, né? E o pareamento, ninguém viu, vai ver pela primeira vez aqui em aula. Por que precisa fazer isso? Porque eles não são comparáveis, não são equivalentes. Por isso que eu tenho que fazer isso, certo? Então, as duas técnicas eu já coloquei aqui, né? Então, depois nós vamos ver. Outra situação, né? Isso aqui é muito comum quando eu tenho uma política pública que ela é universal. Então, eu não tenho controle e tratamento, estrito sensu. Né? Então, o que acontece aqui? Né? Eu vou selecionar ao acaso um grupo que vai receber um determinado tratamento e vou observar o que aconteceu. E vou selecionar ao acaso um grupo que eu vou observar e depois vou dar o tratamento para ele. A única diferença é a temporalidade. Tá? A temporalidade que é a diferença. Então, eu observo um grupo e dou o tratamento. Eu dou o tratamento e observo. Não tenho informação antes e nesse aqui eu não tenho informação depois. Como eles foram selecionados ao acaso, eu posso comparar, né? E ver se tem alguma diferença aqui. Às vezes é a única maneira que a gente tem é fazendo assim, né? Então, eu observei, esse aqui eu não tinha observação antes, e depois que eu apliquei. Aqui eu apliquei depois que eu observei. Se eles são selecionados ao acaso, essa observação 1 e a 2, elas é bem tranquilo. Se houver diferença, é que muito provavelmente foi o tratamento que gerou essa diferença. Por que eu tenho esse X aqui? É porque todo mundo tem que receber, tá? Todo mundo vai ter que receber. Então, como todo mundo vai ter que receber o tratamento, como ele é universal, eu só faço uma observação antes nesse aqui, e nesse aqui eu faço uma observação depois, tá? É por isso que tá esse desenho nesse formato. Aí, no caso, tem uma seleção aleatória, né? Mas eu não tenho as observações nesse aqui antes e não tenho nesse aqui depois, tá? Uma outra forma, né, é observar ao mesmo tempo, mas esse aqui já recebeu o tratamento e esse aqui vai receber o tratamento, certo? Então, é um pouquinho diferente do anterior, né? Mas esse aqui, por alguma razão, recebeu antes e esse aqui, por alguma razão, recebeu depois. Mas eles foram designados por sorteio. Eu vou dar um exemplo para vocês desse caso aqui, né? Uma política pública que eu vou falar muito em aula, e a gente vai, inclusive, trabalhar com o banco de dados deles, né? É o programa aquele do México, Progressa, que depois se chamou Oportunidades e hoje se chama Prospera, né? Que é muito parecido com Bolsa Família. Num primeiro momento, como eles não tinham condições, não tinham recursos, né? E os próprios Banco Mundial foi que exigiu que fosse assim, queria dar o dinheiro para o programa, eles selecionaram de forma aleatória comunidades rurais pobres. Né? E um grupo recebeu o programa e outro não. Então, está aqui, ó, aleatório, um recebeu e o outro não. E eles observaram os grupos depois. Tá? E nessa observação, o grupo que não recebeu antes, né, recebeu no momento posterior o programa, depois que eles viram que
havia aqui uma diferença, né? As comunidades rurais pobres que receberam tinham uma diferença em termos de indicadores, principalmente de renda, de trabalho infantil, né? De crianças nas escolas. E aí, então, aquelas que não haviam recebido num primeiro momento, num segundo momento receberam um tratamento, porque, inclusive, era uma exigência, né? Vai ser aleatória a designação, mas aquelas que não receberam têm que receber depois. É mandatório que recebam, né? Se demonstrar que há uma diferença nos indicadores aqui, obviamente, né? Se mostrar que não foi eficaz, que não teve diferença, então não iria receber. Mas como demonstrou, né, que houve diferença e tal nos indicadores, aí aquele que não tinha recebido no primeiro momento recebeu depois, tá? Normalmente, na nossa área, ciências sociais, políticas públicas, políticas sociais, políticas de renda, né? É bem complicado, principalmente para um governante, né? Deixar um grupo sem receber um tratamento, principalmente se ele se demonstrou eficaz, né? Então, já de antemão se diz, olha, nesse momento vai ser só naquelas comunidades e tal, mas vocês vão depois participar, que é o que aconteceu aqui, que é o típico exemplo do caso do Progresso no México, né? Esse grupo aqui não recebeu nada, esse aqui recebeu, se observou os dois, depois que esse aqui recebeu, se viu que tinha uma mudança e aí esse aqui passou a receber, tá? Por que não tem a observação antes aqui no desenho clássico experimental? Porque não havia dados, eles não tinham dados, né? Coletaram esses dados depois, né? Não tinha o que a gente chama de linha de base, né? Não tinha essa informação do tempo 1. Então se resolveu dessa forma, né? São maneiras da gente lidar com situações que não são ideais. Qual é a situação ideal? Controle e tratamento, observa todo mundo antes, aplica o tratamento num, não aplica no outro, observa todo mundo depois. Nem sempre a gente tem essa situação. Então, esses desenhos que eu estou mostrando aqui em aula é para driblar com essa dificuldade de não ter as condições do experimento clássico. Estão entendendo? Né? Então, vocês vão, muitas vezes na vida de vocês, se deparar, na maior parte das vezes, né? Quando forem trabalhar numa consultoria, num estágio, seja o que for, né? Com situações em que não é possível, né, o desenho clássico, e a gente tem que, então, adaptar a partir desses desenhos aqui quase experimentais que eu estou mostrando na aula de hoje para vocês. Tudo bem? Esse desenho aqui é um desenho, não é o ideal, mas às vezes é o que a gente tem, né? É o que eu tenho um tratamento e diferentes resultados. Né? Então, eu observo um indicador, aplico o tratamento e observo o indicador depois. Tá? Vejam que não tem aqui grupo controle, tá? Mas eu tenho aqui eu peguei um exemplo, né? Novo currículo do ensino médio e as notas, né, dos estudantes em diferentes disciplinas. Aplico, então, o novo currículo e observo o que aconteceu com as notas deles, né? Depois de eu aplicar o tratamento. Ele tem uma série de problemas, mas às vezes é o que a gente tem, né? Não tem informação antes, por exemplo. Melhor dizendo, todo mundo recebeu o novo currículo, não tem como ter grupo controle por alguma razão, né? Todo mundo recebeu, é universal, e aí o que eu vou ter de diferente variáveis, né, que não são equivalentes, no sentido de que eu tenho aqui a observação da nota em português, a nota em inglês, a nota em matemática, a nota em conhecimentos gerais, aplico o novo currículo e vejo o que aconteceu, né? Ele é interessante porque eu consigo ver o impacto em diferentes variáveis dependentes, né? Não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas eu acabo tendo alguns problemas porque eu não tenho o grupo controle. Neste exemplo aqui, a gente poderia pensar no novo currículo do ensino médio em escolas públicas, por exemplo, que daí todas são escolas públicas. Então, se imagina que sejam mais ou menos equivalentes, não são bem, né? E todas receberam ao mesmo tempo esse novo currículo e eu observo diferentes variáveis dependentes, né, antes e depois, tá? Então, é uma situação que pode acontecer. Como eu disse, a maior parte das vezes nós vamos já lidar com políticas e programas que já foram dados, né? A política, o programa não foi desenhada para ser avaliada e me contrataram como consultor para avaliar. E aí eu tenho que conhecer esses diferentes desenhos aqui para poder lidar com essas realidades que são diferentes, né, da implementação de diferentes programas, políticas e projetos, tá? Então, com esse slide eu encerro, né, o material da aula passada.